alguém feliz aí? 70% feliz. É um bom número. Vamos ver se até o final do culto aumenta. Tem alguém feliz aí? Ah, melhorou. Gente, olha que bonito o meu esboço. E é real aqui, ó. Tá aqui a pregação. Ah, tô muito feliz. Tô muito feliz que apesar do meu time ter perdido hoje, vocês estão parecendo o Corinthians quando joga fora. Sabe? Menos gente consegue abafar a torcida adversária. Estou muito orgulhoso de vocês. Queria ressaltar aqui que a gente está com 2 famílias puérperas. Queria aproveitar essa live para mandar um beijo para eles. O Azaf e o Arthur que estão em casa com o bebê. Temos 3 famílias viajando. O Lê, o pastor Sileio, o Juca Érica. E, gente, pobre é uma coisa, né? A gente arruma de viajar. Olha aí. Espero que eles tenham pego sol lá. Que aqui... Quem mais está viajando? Tem mais um? Ah, o Dedê e a Ari. Vocês estão assistindo depois. Um beijo para vocês. Você que está aí nas redes e largando as redes, veio e seguiu. Então, vem no próximo culto. Sério, gente, vem na conferência, vai ser muito legal. Agora, sem mais delongas, agora que eu já soltei a plateia, a gente pode começar? O Felipe já orou pra gente, então a gente está abençoado. Vamos lá, gente. Eu queria começar conversando com vocês sobre um povo. Acredito que a maioria aqui conhece a história, mas houve uma grande fome ali na região de Ur e tal, onde Abraão morava. Eles peregrinaram e ficaram ali naquele pedaço da Mesopotâmia e tal. Só que houve uma seca e houve fome. E por causa disso, Jacó e os seus filhos, eles se mudaram para o Egito. Inclusive, um dos filhos de Jacó foi enviado como missionário para o Egito. Quem lembra disso? Aleluia. Vocês lembram de José sendo enviado como missionário? Então, Deus ele começa a prosperar a família de Jacó no Egito. E aí vocês vão ver, lá no finalzinho do livro de Gênesis, que os egípcios eles começaram a ficar com medo dos filhos de Jacó. Por quê? Eles eram fortes, eles eram saudáveis e eles se multiplicavam muito. Imagina só, o bisavô deles tinha recebido uma promessa de que a descendência ia ser mais numerosa que a areia da praia e que as estrelas do céu. E eles estavam vivendo debaixo da promessa. Vamos multiplicar aí. Não tem TV, não tem Netflix. Né, Azar? Só que então os egípcios eles começaram a ficar incomodados e até com medo dessa galera. Então, o que o faraó falou? Gente, se a gente não controlar esse povo, eles vão crescer tanto que eles vão nos controlar lá na frente. Então, o que aconteceu? Eles foram escravizados. Tudo bem? Até aqui vocês lembram? Então, eles vão passar 400 anos sofrendo debaixo das mãos dos egípcios. 400 anos como escravos. E aí Deus, ele levanta um homem
que foi enviado como missionário para dentro da casa de Faraó. Olha que legal. Deus, ele envia Moisés e planta um cavalo de Troia dentro do palácio de Faraó. E através desse homem, Deus, ele arquiteta o plano para libertar o seu povo da escravidão. E aí a gente vai ver lá em Êxodo, Deus, ele fazendo coisas mirabolantes, coisas incríveis, coisas que nem nos filmes da Marvel a gente vai encontrar. A gente vai ver as 10 pragas, a gente vai ver o Mar Vermelho se abrir. Então Moisés sai correndo com o povo, o mar fecha. E aí a gente vai ver que no deserto as roupas não se gastam, as sandálias não se gastam. No deserto existia uma coluna de nuvem durante o dia. Existia uma coluna de fogo de noite. Por quê? Porque o deserto durante o dia é um lugar extremamente quente. E durante a noite é um lugar extremamente frio. A mudança de temperatura é brusca. E aí a gente vai ver o próprio Deus conduzindo o povo sobrenaturalmente pelo deserto. De dia com coluna de nuvem para fazer sombra. De noite com coluna de fogo para esquentar eles. Abre comigo a sua Bíblia em Números, no capítulo 11. E eu vou pedir para a Mary colocar a NVI para vocês. Números, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 4. Olha que engraçado. Tirou um pouquinho do pad para ficar mais engraçado. Olha que legal como vai começar o texto. O bando de desocupados que havia no meio do povo encheu-se de gula por outro tipo de comida. Também os israelitas voltaram a chorar e disseram: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, a nossa garganta está seca, nunca vemos nada a não ser este maná. Mano, olha que engraçado. Se coloca no lugar de Deus. Ora, eu tenho todo um plano para a humanidade. Vem aqui, Abraão, vem ser meu amigo. Você vai ser pai de uma multidão. Vai lá, José, como missionário, vai. Abençoa o Egito. Oh, vem, Moisés. Agora vamos tirar o meu povo. E aí, todos aqueles milagres que eu descrevi. Então o povo está de boa aqui, passeando no deserto. Só que tem, mano, é o que está escrito, é a tradução. Um bando de desocupado. E do que os caras estão reclamando? Meu Deus, eu não aguento mais comer maná. Alguém aqui já comeu pão que caiu do céu? Eu queria. Meu Deus, minha boca está seca, que saudade do peixe do Egito. E aí, se vocês forem ler desde Êxodo até o final do Pentateuco, vocês vão ver que a cada dificuldade que o povo encontrava no deserto, surgia uma murmuração. A cada problema que eles enfrentavam, aparecia mais reclamação. Ah, nada tá bom, nada tá bom.
Ah, minha roupa não desgasta, mas não é da nova coleção da CMD. Vai aparecer aqui, ó, merchandising. Ah, minha sandália não desgasta, mas não é Vans. Tá dando calo essa sandália. Sabe, meus amigos, o deserto é um dos personagens que mais vai aparecer na Bíblia. E o deserto nada mais é do que um lugar de transição. Por exemplo, o nosso Senhor Jesus, quando ele foi transicionar da sua vida reclusa para o seu ministério público, o que ele fez? Ele passou pelo deserto. Sim? Então aqui a gente vê Deus, ele transicionando o povo através do deserto. Deus tirando o povo de um lugar de escravidão, de um lugar de sofrimento, e levando eles para uma terra prometida, para uma terra que mana leite e mel. Tudo bem? Só que então, cara, vamos nos colocar agora no lugar desse povo. Vamos lá. Eu sou o povo escolhido do Altíssimo. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu tenho a promessa de ser a nação que vai abençoar os povos. Eu tenho a promessa de ser mais numeroso que a areia da praia, que as estrelas do céu. Só que então, num belo dia, eu olho para o lado e eu vejo os meus irmãos numa situação de escravidão. E aí então, quando Deus ele levanta Moisés, se a gente analisar o povo que estava escravo, talvez eles olhassem para Abraão como uma lenda. Como tipo assim, nossa, os meus antepassados falavam dessa promessa. Só que para eles mesmos, eles eram filho do filho do filho do filho do filho do escravo. Ou como diria um personagem que a Elisa gosta, o tataravô deles era escravo. Então quando eles olham para trás, eles só lembram da escravidão. Então a gente vai ver Deus tirando o povo e peregrinando pelo deserto. E se vocês forem olhar no mapa, se você abrir aí o seu Google Maps, o seu Google Earth, gostou, Ruth, no inglês? Você vai ver que a viagem do Egito até a Palestina, que é a terra prometida a eles, ela durava alguns dias. Mas eles gastaram 40 anos. Por quê? Porque eles foram desobedientes, eles foram reclamões, eles foram insubmissos, Mano, que povo desocupado, né? Quantas vezes a gente vai ver Moisés falando para Deus, Deus, não fui eu que pari esse povo. Por favor, tira de mim essa responsabilidade. Eu não tenho nada com esse bando. Aí Deus falava, ô Moisés, eu sei que é duro, mas suporta eles. Porque eu tenho suportado. Mas então, eles levam 40 anos no deserto pela chatice deles. Só que os 40 anos que o povo precisava passar no deserto, Deus precisava passar com o povo. Não foi só 40 anos para o povo. Foram 40 anos para Deus andar com o povo. Sabe por quê? Muito mais importante do que Deus tirar o povo do Egito, Ele precisava arrancar o Egito do povo. Ele precisava limpar o Egito de dentro do povo. Por quê? Porque eles tinham uma promessa.
Mas mesmo debaixo de promessa, eles ainda tinham um coração de escravo. Eles ainda tinham uma mente de escravo. E aí a gente vai ver o povo entrando na terra da promessa. Quantas lutas eles precisaram travar, quantas cidades eles precisaram conquistar para entrar. Imagina se essa luta fosse no primeiro dia de peregrinação, com aquele coração de escravo, com o rabinho no meio das pernas. Aí que eles iam voltar correndo mesmo para o Egito. Mas Deus precisava transformar o coração e a mente deles. De pessoas escravas para pessoas aptas a lutar pela promessa. Para pessoas aptas a conquistar a promessa, a tomar posse da promessa. Está fazendo sentido até aqui? Só que então, se Deus estava transformando o coração do povo, transformando a mente do povo, tirando essa identidade, maravilhoso era o lugar que Deus estava levando eles. Então, quando a gente abre a nossa Bíblia, é espetacular, porque a Bíblia não é apenas um conjunto de contos que vão ter uma moral no final da história. A Bíblia não é só uma reunião histórica de fatos que aconteceram, mas a Bíblia ela é um espelho. Toda vez que eu abro a minha Bíblia, eu olho para mim mesmo. E é aqui que vai começar a brincadeira, Evelyn. Toda vez que eu abro a minha Bíblia, eu deparo com um espelho. E eu vejo que tudo que está sendo dito ali é a meu respeito. Por quê? Porque quantas vezes eu vi a mão poderosa do Senhor me salvando, me tocando, me conduzindo. Só que aí no dia seguinte eu levanto e falo, oh Deus, minha roupa está tão velhinha. Oh Deus, queria tanto comer um lanche do Churrasburger e zero dinheiros. Oh Deus, meu irmão trocou de carro. Glória a Deus, abençoa ele mesmo, mas olha aqui o meu carrinho, Senhor. E as maravilhas que Deus tem feito por nós, elas vão ficando para o passado. E a gente só enxerga os nossos problemas. E a gente só reclama. E nós somos um bando de desocupados. Meu Deus. Segundo a NVI, não foi eu que falei. Só que então, da mesma forma que Deus está conduzindo o povo pelo deserto, a gente também está sendo conduzido pelo nosso próprio deserto. E como eu disse, deserto é um lugar de... Obrigado, amigo. Deserto é um lugar de transição. Repete comigo, gente. Transição. Transição. Pra vocês não esquecerem. O deserto é um lugar de transição. E da mesma forma em que o povo estava sendo transicionado da escravidão no Egito e levado para a terra que mana leite e mel, nós estamos passando pelo nosso próprio deserto, sendo transicionados do império das trevas, de um lugar onde nós éramos escravos do pecado, para uma terra que mana leite e mel, para a eternidade com Cristo, para o prêmio da soberana vocação, que é a nossa salvação, que é a nossa vida eterna com Deus. Então agora fica mais fácil da gente entender aquele povo. Por quê? Porque a gente está no mesmo lugar que eles. E a minha expectativa para essa noite é como se esse ano eu levei a Tatá e a Elisa no zoológico lá de São Paulo, sabe? Mano, vão, é muito legal. Tem muito bicho legal, é muito grande lá. Só que, tipo, o lugar é tão grande
que quando você vai andando assim, vendo os bichos, não tem bifurcação, tem quadrifurcação. Tipo assim, vira 4, vira 5 caminhos. E aí, tipo, você tá andando há 2, 3 horas e você não viu nem metade das coisas. Você olha para trás, você não viu nem o portão que você entrou. Então você fica perdido. Só que então você olha para o lado, você vê um totem, aquela placa, que vai ter um mapinha do lugar e vai ter uma seta. Você está aqui. Hoje à noite, o meu objetivo é ser um totem para vocês. Eu quero dizer, você está aqui. Você está no deserto. Você está peregrinando. E cara, não importa se você saiu do Egito há 30 anos, ou se você saiu ontem. Não importa se você já é um crente maduro, se você discipula pessoas, se você já leu a Bíblia de trás para frente. Não importa se você está conhecendo Jesus agora, se você está entregando a sua vida para Ele hoje. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma situação. Nós estamos no mesmo deserto. Então, quando a gente entende essa história dos hebreus andando pelo deserto, e a gente assume que nós estamos na mesma posição, na mesma condição que eles, fica mais fácil a gente entender por que a gente tem tanto problema em firmar a nossa identidade. Enquanto eu fazia essa pregação, estava conversando com a Tatá em casa, e lembrando de cultos antigos de muitos anos atrás. Cara, como a gente falava sobre identidade. Como a gente pregava, discipulava, ensinava, estudava sobre identidade. E aí a gente se perguntou, será que só aquele povo precisava ter uma identidade firmada em Jesus? Será que esse assunto não é mais relevante? Ou será que todo mundo aqui já está bem convicto de quem é em Deus? Eu acho que ainda não. Pelo menos eu ainda estou trabalhando a minha identidade em Deus. Espero que vocês também estejam. Só que então vai ficar fácil a gente entender por que num dia eu quero ser o melhor cristão do mundo. Eu quero ser o Billy Graham. Eu quero ser o Gregório. Eu quero ser, sei lá, não sei quem te inspira. Eu quero ser o meu pastor. E no outro dia, eu sou pior do que a mosca que senta no cocô do cavalo do bandido. Eu quero pecar mesmo, cara. Eu quero mesmo. Por quê? Por quê? Meu Deus. Abre comigo em Romanos 7. Romanos 7, verso 19 e 20. Mano, quem está escrevendo isso aqui não é o novo convertido que acabou de entrar na igreja, não. Quem está escrevendo aqui é o São Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que considerou tudo como perda. Olha o que ele vai falar. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Traduzindo para a versão da nossa mensagem, se faço o mal que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o Egito que habita em mim. Já tem gente entendendo onde a gente quer chegar nessa noite. Mano, nós estamos peregrinando. Nós estamos sendo tratados pela nuvem de glória de Deus. Mas, cara, foram 40 anos de tratamento. Foram 40 anos de processo. Até Deus conseguir tirar o Egito de dentro do povo.
Então você está falando, Gabs, então tudo bem eu ficar com o Egito dentro de mim, uma hora vai dar certo. Não, cara, eu estou falando, você precisa entrar no processo. Você precisa se jogar na nuvem de glória. Você precisa contemplar a glória do Senhor face a face. Porque se nós formos olhar para o povo que saiu do Egito, depois de 40 anos, apenas 2 pessoas entraram na promessa. Todos os outros que saíram do Egito padeceram no deserto. Que não sejamos nós a padecer, mas que sejamos nós, Josué, Caleb, aqueles que abraçam a promessa, agarram com todas as forças, se lançam no processo e cumprem o propósito de Deus. Vamos agora para Tito. Não lembro a última vez que alguém leu Tito num sermão. Para quem tiver dificuldade de achar, está na página 430 e tudo lá. Estou no celular aí. Abre comigo em Tito 3. A gente vai ler a partir do verso 3. Mas só para situar, gente. Vocês lembram quando eu falei por que o povo estava com saudade do peixe do Egito? Por que o povo murmurava por cada dificuldade? Por que eles queriam voltar? Por que eles reclamavam do maná? Porque eles não tinham perspectiva. Tá bom? Lembra comigo. Eles não tinham perspectiva. Ou seja, eles não tinham os olhos fixados no objetivo. Tito 3,3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Quem era essa pessoa? Eu era. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Contudo, quando, da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros. E qual é a herança? Tendo a esperança da vida eterna. Meu Deus. É isso. Se não fosse caro, agora eu ia... Não posso. Dava para fechar aqui, não dava? Qual é a nossa perspectiva? A esperança da vida eterna. Porque amanhã eu vou levantar e eu vou lutar com todas as minhas forças contra o pecado. Porque eu tenho a esperança da vida eterna. Por que durante a minha semana eu vou pregar o evangelho para o meu amigo e irmão, e o meu vizinho e o meu colega? Porque eu tenho a esperança da vida eterna. Vamos lá. Por que eu vou criar os meus filhos e manter o meu casamento e todos os esforços da minha casa voltados para a casa de Deus e para a igreja? Porque eu tenho a esperança da vida eterna. Por que nós estamos aqui hoje? Saímos das nossas casas, passamos um perfuminho, lambemos o cabelo, porque nós temos a esperança da vida eterna. Por que nós estamos construindo isso aqui? Por que nós nos ajuntamos? Por que nós fazemos cultos? A esperança da vida eterna. Quanto tempo ainda tem? Pouco.
mas a gente vai caminhar mais um pouquinho, tá bom? Captada qual é a nossa perspectiva? Sim. Então dá um tom menor para mim, Israel, por favor. Só que existe um problema quando a gente perde a nossa perspectiva. Eu lembrei vocês aqui essa noite. Só que é muito fácil da gente perder ela, sim ou não? Eu me esqueço constantemente. E eu preciso repregar para mim mesmo todos os dias e falar: Espírito Santo, me convence do Evangelho, me convence do pecado, da justiça, do juízo. Só que qual que é o problema de nós perdermos a perspectiva da vida eterna? Existe um provérbio oriental, vamos lá, não tome isso como bíblico, tá? É só um provérbio, mas que vai dizer que tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes formam tempos fáceis. Tempos fáceis formam homens fracos. E isso é um ciclo que se repete, porque os homens fracos vão formar tempos difíceis. E a gente vai ver isso acontecer por toda a história da humanidade. Por exemplo, a gente vai ver durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial os nossos bisavós se tornando pais de família responsáveis, bons trabalhadores e tal. E aí surge aquela cultura de eu não vou deixar faltar para o meu filho o que eu não tive, tá ligado? Quem foi criado nessa cultura? Cara, se eu tinha vontade disso, eu não vou deixar faltar para o meu filho. E era isso que os meus pais diziam e que eles ouviram dos pais deles. Porque essa era a geração que nos antecedeu. Só que essa geração, ela construiu pra gente e nós herdamos um tempo de conforto. Cara, na boa, eu acho que só a gente que é crente e tipo cristão fervoroso que tá preocupado do tipo, mano, em qual escola que eu vou pôr meu filho? O que eles vão ensinar? Com quem que o meu filho vai conviver na rua? Cara, fora essa nossa preocupação, a gente tem visto uma vida muito mais confortável do que os nossos pais e os nossos avós tiveram. A internet, a tecnologia. Mano, você sai na rua amanhã, 8 horas da manhã, não tem lugar para estacionar carro em Baipendi. Há 10 anos atrás, quem ia imaginar uma coisa dessa? Todo mundo tem um carro ou uma moto hoje em dia. Antigamente era coisa de rico, tá ligado? Mano, que tempos nós vivemos. E qual é o problema disso, Gabs? O problema é que, vivendo em tempos de conforto, nós temos transformado o Evangelho, que era uma mensagem sobre redenção, numa mensagem de conforto. Por quê? Porque, Deus, eu te sirvo com tudo que eu tenho, a minha casa, os meus bens, o meu tempo, é tudo seu. Então, amanhã eu saio cedo e eu bato o carro. E aí, eu murmuro igual o povo no deserto. A propósito, eu bati o meu carro no penúltimo Emaús. E eu fui muito tentado a murmurar. Mas foi para a glória de Deus. Então a gente bate o dedinho na quina da cama e a gente fala: Deus, era melhor ter ficado no Egito. Porque lá pelo menos eu fazia o que eu queria. Lá pelo menos eu era livre. Ai de nós viver debaixo de um evangelho de conforto. Sabe por quê? Enquanto eu pensava sobre esse conforto que a gente prega para nós mesmos, e cara, eu falo por mim, eu prego esse conforto. Eu levanto cedo e falo: Deus, seu filho está aqui, o Senhor não vai deixar acontecer nada ruim comigo não, né? Porque cultão que a gente fez no domingo, eu cantei, eu toquei, eu preguei. Então, minha vida de vento em popa, sim ou não?
Pois é. Só que aí eu me lembrei de uma promessa que Jesus fez. Abre comigo em João no capítulo 16. Aqui em João 16, a gente vai ver Jesus ele tendo aquele momento último com os discípulos, antes dele ser entregue e morto, tal. Então Jesus está dando o discurso mais importante até aquele momento. Tipo, mano, é a última vez, tá bom? É a minha última oportunidade de falar com vocês. E aqui em João 16, Jesus ele está falando sobre a vinda do Espírito. Olha que glória! Gente, fica calmo, porque se eu não for, eu não consigo enviar o Espírito Santo da promessa. E quando ele vier, ele vai dizer para vocês o que vocês vão ter que pregar na hora certa. Vocês vão ser empoderados. Ele vai habitar dentro de vocês, ele vai guiar vocês, vocês vão fazer sinais e maravilhas. E glória a Deus e avivamento. Só que, olha o que Jesus fala no fim desse discurso. João 16, verso 33. Abre no 32, por favor. Não, pode ser o 33. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Olha a promessa de Jesus. Neste mundo vocês terão aflições. Meu Deus. Quem quer dar essa promessa? Se você quer ser crente de verdade, não tem escolha não, amigo. Meu Deus. É igual herdar dívida. Agora, se você quer ser um crente meia boca, aí tudo bem. Aí você fica no conforto. Meu Deus. No mundo tereis aflições. Ou seja, o Espírito Santo, porque Jesus ele estava falando, eu disse isso, toda a promessa do Espírito que ele faz no capítulo 16. Eu prometi para vocês o Espírito, porque eu sei que no mundo vocês vão ter aflições. Eu prometi para vocês o Espírito, porque eu sei que vocês vão passar pelo deserto. Vamos lá. Depois que Jesus ele foi batizado, quem conduziu Jesus até o deserto? Alguém lembra? O Espírito Santo, cara. Então vamos lá, vamos peregrinar pelo deserto, abraçando as nossas aflições, abraçando os calos no pé, a dor nas costas, abraçando o calor, a sede. Sabe por quê? Quando nós olhamos para a vida dos discípulos, cara, vou falar uma coisa muito real aqui. Para quem tem um pouco de percepção, você já viu que a CMD é uma igreja muito fértil. Todo mundo tendo filho. A nossa média é 2 por ano, tá bom? Olha lá. Só que, sem perceber, a gente está criando um evangelho de colocar a promessa nas costas dos nossos filhos. Do tipo assim, cara, eu vou ser um bom pastor, mas a Elisa, o Joshua, o Caleb. Só que, meus amigos, alguém aqui lembra o nome do filho de Paulo? Do filho de João? Do filho de Pedro? Vamos lá, alguém. Importa que ele cresça e que o evangelho seja espalhado. Vamos lá. Se a Elisa for uma apóstola nas nações, ou se ela for uma missionária na Amazônia, vamos mandar ela para casa do tio Nezo.
Importa que ele cresça. Por quê? Porque os filhos dos discípulos não tiveram nome. Mas nós sabemos que eles foram perseguidos, eles foram humilhados, eles foram esmagados por causa da mensagem do Evangelho. Nós temos relatos da igreja primitiva sendo perseguida em Roma. Homens, mulheres e crianças sendo amarrados em postes. E eles colocavam fogo nos cristãos, só para iluminar a cidade. Cristãos sendo entregue a leões dentro de coliseus. E isso não era simplesmente uma sentença de morte, não. O futebol que a gente assiste hoje, o filme que a gente se reúne para ver na casa do amigo, isso acontecia com os cristãos. Eles eram motivo de alegria e festa dos outros povos. A morte deles era comemorada. Só que enquanto isso acontecia, se ouviam os cantos, se ouviam as orações, se ouviam os gritos de júbilo, exaltando o nome do Senhor. E para a gente caminhar para o fim, porque a minha hora já se avançou. Já faz tempo que eu não faço. Quem me dá mais 5 minutos aqui? Tá bom, eu tenho mais 15, então já dá para eu terminar. Obrigado, família. Eu queria contar um relato que pode parecer um conto, pode parecer uma história, um romance que foi inventado para exemplificar o martírio dos cristãos. Mas só para reforçar quão impactante é essa história, os mártires da história que eu vou contar, eles são reconhecidos e canonizados pela Igreja Católica. Ou seja, eles são reconhecidos como santos. E no calendário da Igreja Católica existe um dia específico em que eles se lembram desses santos. Tudo bem? Isso é só para mostrar para vocês que, tipo, mano, não é possível que isso aconteceu. Aconteceu. No século IV depois de Cristo, a gente vai ver que a igreja cristã ela começa a ser aceita e reconhecida por Roma. A gente vai ver o imperador Constantino reconhecendo a igreja cristã. Por quê? Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Então ele falou, em vez de eu acabar com eles, eu vou abraçá-los e controlá-los. Tudo bem? Sim. Depois você estuda um pouquinho lá o começo da história da igreja que vai fazer sentido para você. Mas então, aqui no século IV, a gente estava naquele processo de o Império Romano começando a reconhecer os cristãos. Então, os cristãos eles começaram a se manifestar mais publicamente, a se assumir mais às outras pessoas, a pregar mais abertamente. Só que aqui, nesse período, como ainda estava sendo implementado, existiam algumas cidades que ainda não aceitavam os cristãos. Existiam alguns lugares em que eles ainda eram perseguidos. E essa história ela vai se passar especificamente numa cidade chamada Sebaste. A história conta que 40 soldados cristãos foram enviados para trabalhar naquela cidade. E o governador da cidade, ele era declaradamente contra cristãos. Então, ele reuniu aqueles 40 soldados e fez uma cerimônia. E no meio da cerimônia, ele requisitou que aqueles soldados eles se dobrassem diante dos ídolos romanos. E aqueles soldados eles se negaram veementemente. Por quê? Porque eles eram cristãos verdadeiros.
Então o imperador começou a apertar. Por favor, se dobra, vamos lá. Não custa nada, cara. É só você fazer uma oração aqui diante da estátua. Não vai mudar nada da sua vida. Os caras, não, eu só me dobro diante de Jesus. Somente Ele é Senhor, somente Ele é Deus e tal. Então o governador falou, chega. Estou sentenciando vocês à morte. E qual foi a sentença de morte que aqueles soldados receberam? Naquela região de Sebaste existia um lago congelado. E a sentença deles foi a seguinte: eles iam se despir totalmente, ficar totalmente nus. Eles iam ser colocados dentro daquele lago. E eles iam passar a madrugada lá até morrerem congelados. Só que não suficiente, aquele governador ainda ordenou o seguinte: coloquem na beira do lago uma banheira de água quente. Coloquem na beira do lago uma mesa farta, um banquete. E aqui, eu vou ser muito bonzinho com vocês. Qualquer um que quiser negar a Jesus e se dobrar diante dos nossos deuses, é só sair do lago, tomar o seu banho quente, comer a sua refeição e ir para sua casa. E tá tudo bem. Meu Deus. Tá bom para vocês? Então, eles foram colocados no lago, soldados romanos em volta, vigiando aquela situação, e começou a tortura. E a história vai dizer que eles se abraçavam uns nos outros para tentar escapar daquela dor que é ser congelado aos poucos. Mas enquanto eles faziam isso, durante toda a madrugada, se ouviam vozes cantando canções, se ouviam vozes levantando orações a Deus. Mas calma aí, cara, porque no meio da madrugada, um deles se levanta e fala: gente, eu não estou aguentando mais. Eu não vou conseguir. Então, aquele cara que desiste, ele sai, ele toma o seu banho quente, ele come a sua refeição e ele vai para casa. Então, a madrugada continua. Até que, em um momento, um outro soldado, que estava de longe vigiando aquela situação, ele começa a tirar a sua armadura, a tirar as suas roupas. E aí os seus amigos: cara, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu não sei explicar, mas enquanto eles estavam sofrendo, eles cantavam, eles oravam, eles se abraçavam. No momento em que um deles disse que ia desistir, foi a primeira vez que se ouviu gritos e choro. E eles prantearam pela alma daquele que desistiu. E isso foi tão forte que um soldado de fora, ele se converte naquele momento. E ele tira a sua roupa e ele vai entrando passo a passo dentro da água. E a história vai dizer que eles oram por aquele soldado, eles batizam aquele soldado na própria água. E esses caras, eles são conhecidos como os 40 mártires de Sebaste. E sabe o que é mais interessante? Eles eram 40. Um desistiu. Outro foi recebido pelo Evangelho. E eles terminaram a sua jornada sendo 40. Isso. Gabs, que história forte. Mas o que isso tem a ver com a pregação? O que isso tem a ver com o que a gente está conversando hoje?
Tem a ver, meus amigos, que Jesus prometeu que a gente passaria por aflições. Mas nós somos tão egoístas, nós somos tão egocêntricos, que quando a gente lê essa passagem, a aflição que a gente imagina é uma conta atrasada. A aflição que a gente imagina é uma doença na nossa família. A aflição que a gente imagina é alguém falando mal da gente no serviço. Quão egoístas nós somos. Só que, meu amigo, a partir do momento em que você, de fato, começar a sofrer por causa do Evangelho, essas dorezinhas mundanas, elas vão ficar desse tamanho. Para a gente encerrar, abre comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4. Segunda Coríntios 4, a partir do verso 7, vai dizer o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. Uau! Vamos lá! Palavra da salvação. Sabe, meus irmãos, ainda existe uma voz clamando no deserto. Existe uma voz nos chamando para lá. Existe uma voz dizendo: será que vocês podem deixar um pouco de lado as suas dores mundanas? Será que vocês podem abandonar as suas dificuldades seculares, carnais? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu não estou falando aqui que se você se entregar a Deus no deserto e começar a sofrer por causa de Jesus, Ele vai resolver os seus outros problemas. Mas eu estou dizendo que a dor de sofrer por Cristo, ela é tão aguda e tão prazerosa que as outras coisas se tornam segundo plano. Nós não temos caminhado para um lugar desconhecido, apesar de novo. A gente está caminhando para um lugar novo, mas não para um lugar desconhecido. Por quê? Porque o mesmo Deus da terra prometida é quem nos pega pela mão e nos conduz pelo deserto.